E aí, Pedrosa, novidade do Vasco? Olha, a novidade é triste, né? A gente trouxe essa informação ontem, o Vene teve essa apuração, eu também fui buscar alguns detalhes. O Estrela, ele teve um problema no joelho na partida contra o Botafogo e um problema que ele saiu cedo no menisco, o menisco dele travou, digamos assim. E aí o Vasco reavaliou, ele até participou de um treinamento no dia seguinte, normalmente, mas infelizmente, isso é comum, é muito importante a gente frisar aqui, é muito comum o cara ter um staff por fora, o cara ter um fisioterapeuta, um médico além do clube, e numa dessas consultas com o fisioterapeuta, o joelho do Estrela travou de novo. Então, o departamento médico do Vasco tinha feito um exame, não tinha uma alteração aguda nessa região do menisco, mas tinha alteração. E depois que travou novamente, o departamento médico do Vasco orientou o Estrela a fazer uma cirurgia para poder fazer essa correção no quesito do menisco. O Estrela já tem esse problema desde a base, então quando ele foi profissional, com esses problemas que aconteceram nessa semana, o departamento médico indicou isso. Porém, a família e o jogador, é claro, eles ainda estão optando por observar dia a dia e, claro, o departamento médico do Vasco está observando também para saber se o joelho destrava para que ele possa jogar. Mas o fato é que em algum momento da carreira, e o Vene pode me corrigir se eu estiver errado, ele vai ter que ter uma cirurgia nessa parte do joelho. Ele nasceu com isso, então, ele teve um problema crônico. Exatamente. E aí, em algum momento da carreira, ele vai ter que corrigir. O Vasco estuda se é melhor você observar dia a dia para você ter o Estrela até o final da temporada e operar durante as férias ou operar logo para fazer essa correção. Uma notícia muito triste aí, porque é um garoto que tem um potencial enorme, já tinha entrado e sido decisivo na partida contra o São Paulo e com certeza faria parte aí do elenco do Rafael Paiva, que o conhece muito bem. Mas essa é uma notícia triste mais uma vez. É crônico ou congênito? É quando eu nasce, confesso que eu não sei. Quando nasce é congênito. Quando é uma coisa que então é crônica. É qual congênito. Ele nasceu com isso? É congênito. Então o problema é mais delicado e talvez... É mais delicado, mas também é mais... você dá pra você aguardar, fazer em um outro momento ou não. Aí vai ser uma decisão, acho até, do próprio atleta, entender, um entendimento profissional. Pô, eu entrei agora, joguei o meu jogo profissional, fiz um gol no momento que o Vasco tá precisando, mas eu tô inseguro, porque o jogo profissional é muito diferente do da base. Claro, claro. Às vezes essa exigência física vai trazer um problema que era X, virar um problema 4X. Mas, Fernandinha, eu me boto muito no lugar do jogador. Se eu fosse o atleta, eu ia ouvir o departamento médico daquele clube que eu estou defendendo. Mas isso deve estar acontecendo, Vene? Não, até o momento ele não ouviu, porque se ele ouviu do departamento médico do Vasco que o ideal nesse momento é uma cirurgia e ele está pedindo para pensar, é sinal que ele não ouviu, que ele está ouvindo outras pessoas por fora. O que é normal também, isso não tem nenhum problema, não. Isso é normal mesmo. Isso acontece. Foi o que o Pedrosa acabou de mencionar. Isso é super normal, o jogador ter fisioterapeuta particular, médico particular. Só que, a partir do momento que é o departamento médico do clube que eu defendo, que está orientando para eu passar por cirurgia, eu ia ouvir o departamento médico daquele clube. Até porque não tem só um médico lá, né? Isso. São vários médicos dentro do departamento. E, exemplo, ele opta por não operar agora. Beleza, o joelho dele vai e destrava. Ele entra em campo, se machuca novamente. De novo. Não é responsabilidade do departamento médico. Não é. Porque o departamento médico do Vasco orientou. Mas a gente falou para você uma fazer coisa, cirurgia. vamos pensar junto. Eu entendo e eu acho que o Vasco vai fazer esse movimento de saber o que é melhor pro Vasco e pro atleta também, né? Menino, vai com Deus, vai lá operar, a gente vai te esperar e resolve o seu problema, mas se bota no lugar do menino. Vou fazer uma situação aqui. Você teve uma oportunidade aqui para comentar no estúdio. Sim. E aí você veio, arrebentou, todo mundo falou, batemos pico de audiência e tal. Aí você vai embora daqui e você arrumou um problema no teu cotovelo, na tua voz, vamos lá. Mas olha, isso é um problema que nasceu com você. Você pode operar agora ou operar daqui a 6 meses. Talvez você, Vene, pensando, esse é o momento da minha vida. Eu preciso abraçar essa oportunidade, eu vou operar depois. Ele tem contrato com o SBT por vários anos? Então, vamos lá. Se fosse o médico do SBT me orientando a operar, eu ia operar. Eu também iria operar. E outra coisa, a gente tem que lembrar que é o começo da carreira dele. Então ele resolve isso agora e volta em 2025 bem. Mas eu entendo o menino. Claro que é difícil. Eu entendo o menino. É lógico que é difícil. Eu não tô criticando o menino, Eu entendo ele completamente. Eu só tô dizendo o que eu faria. Na cabeça do menino, ele pensa, caraca,
marca, Deus. Mas... Eu preciso agora. Se ele esperou até agora, por que ele não pode mais esperar por Mas alguns você meses? entende que se o Vasco está orientando passar pela cirurgia Vasco, agora, tá? é porque o ideal não é... Com certeza. Por exemplo, até mesmo o desempenho dele. Você está falando disso agora, né? Em algum momento ele vai ter que parar. Vai ter que parar. Em algum momento ele vai ter que parar. Então para agora, descansa, faz a cirurgia, se recupera e volta em 2025 100%. Ô, Estrela, então vai. Opera logo, menino. O Vasco vai estar te esperando, a torcida do Vasco também, Sem dúvida. A janela de transferência é uma janela importante para a gente. Geralmente essa segunda janela aqui dentro do Brasil é uma janela de correção, é uma janela onde a gente faz menos interferências do que a janela de final de temporada. O Vasco hoje tem um elenco com 35 atletas, considerando os jogadores da base que estão efetivados no profissional e também os jogadores que estão contundidos e provavelmente não vão contar ao longo dessa temporada. Eu busco sempre ter muito respeito com cada atleta que está dentro da instituição, jogadores que acreditaram na credibilidade do Vasco, na história do Vasco. Agora, naturalmente, a gente precisa sim se qualificar. A gente já tem mapeado alguns reforços, as posições definidas também. Eu acredito que dentro em breve a torcida vascaína vai ter novidades e principalmente boas novidades. Porque a gente precisa de jogadores realmente que nos ajudem a elevar o nível do Vasco, não apenas jogadores que completem o plantel. Como eu citei, a gente tem 35 jogadores, o nosso plantel, teoricamente, em quantidade, é suficiente. Então, as correções que a gente vem a fazer precisam ser correções que qualifiquem o Vasco. Com relação ao Coutinho, eu vou até tomar liberdade, porque sou eu que estou tocando esse assunto desde o início. Não é uma negociação simples, como as pessoas pensam e falam. O Coutinho tem que, obviamente, perder o vínculo com o clube do Catar e, por empréstimo, também se desvincular por um ano do Aston Villa para que as coisas aconteçam. As propostas e os ajustes, eles são feitos de ambas as partes. É lógico que todo mundo está muito ansioso, inclusive eu, para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente espera e confia muito que o final vai ser feliz, mas essa burocracia ela é chata e demorada e não é culpa de ninguém, faz parte do processo, porque são muitos aspectos que têm que ser resolvidos. Mas é óbvio que é o objetivo principal da gestão. Eu fui informado que é 777, e é até bom falar para assim, dar um ponto final no que é a relação 777 e Vasco. Tá? Eu fui informado pela ICAP que a 777 não é mais controladora do futebol. Não é mais controladora de nenhum time de futebol nesse momento. Tá? Eles, através do Josh e sua diretoria, eles foram destituídos sobre o controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram demais na questão da liminar que nós estávamos completamente corretos. E não interpretem como uma arrogância, pelo amor de Deus, que não faz parte da minha característica. Mas nós salvamos o Vasco de uma massa falida, que isso fique claro. Como nós já tínhamos previsto isso, nós conseguimos, obviamente, estruturar para que não acontecesse o pior, obviamente, sobre o controle que a gente tem do Vasco. Quando eu falo Vasco, porque para mim é Vasco, tá? Então, mas vocês vão entender que é com relação ao Vasco SAF. Muitas pessoas poderiam acreditar que nós, na minha figura, queríamos e desejávamos isso. Nunca foi a intenção minha e de ninguém da minha gestão que nós tivéssemos um sócio no qual nós tivéssemos que chegar nesse ponto. O que nós queríamos e gostaríamos era que tivesse um sócio, obviamente, respeitando todos os critérios dessa sociedade e o Vasco estivesse tranquilamente voando em todos os aspectos, que era um dos tópicos prometidos. Então, assim, o que foi feito foi muito acertado e eu me orgulho muito de ter tido uma coragem dessa num momento tão difícil, onde eu apanhei de tudo quanto é lado sem as pessoas saberem o porquê.
Com relação à ICAP, eles vieram ao Brasil, 2 representantes, nós tivemos uma reunião, que foi uma reunião muito cordial, onde eles não têm interesse em tocar o futebol. Com isso, obviamente, a relação ficou muito melhor. Eles saíram de Chicago, se eu não me engano. Nós tivemos mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de reunião, para, obviamente, juntos, nós buscarmos um novo investidor. Com isso, para quem dizia que a ação causaria uma instabilidade jurídica, pelo contrário, ela trouxe uma estabilidade jurídica. Então, para passar para o cenário, para o mercado, que o Vasco tem uma estabilidade jurídica daqui para frente. E isso é uma ótima notícia. Então, agora é trabalhar, né, com relação aos reforços. Eu tomo a liberdade também de botar para vocês, já depois não sei se foi na última audiência pública, foi a penúltima, né, que eu dei aquela entrevista lá, a gente já passou o cenário e o que a gente vai ter com o clube é responsabilidade. Porque o clube que fazia parte do associativo e hoje é um clube empresa, ele teve comportamentos de gestões, como foi tratado muitas vezes do associativo, com irresponsabilidade financeira. Então, o que a gente quer aqui é uma responsabilidade financeira, que foi e é o que está acontecendo, e passar para o mercado interno e externo, que hoje o Vasco tem uma estabilidade para tocar o futebol. Com relação ainda às questões da 777, uma coisa que me incomodou muito na abertura de alguns contratos, e desde que eu assumi isso não acontece mais, além do comportamento no qual eu falei que a equipe teve, que eu conversei com os jogadores e o Verratti ressaltou isso, que uma das coisas que eu falei é assim, o perder, o ganhar e o empatar, ele faz parte. A forma com que isso acontece, ela é inegociável para mim, com relação ao Vasco. Eu acho que o comportamento dos atletas vocês têm visto diante de vitórias e derrotas, como foi o que aconteceu até aqui. Então, assim, isso para mim, a representatividade que o Vasco tem na minha vida, as pessoas têm que entender que tem na vida de milhares de pessoas. E é isso que a gente quer, competir. É lógico e é óbvio que o nosso objetivo sempre vai ser a vitória. E uma coisa que me chamou a atenção foram os gatilhos de cláusulas contratuais, onde os atletas ou os clubes beneficiados teriam bônus se o Vasco não caísse. Isso me irrita profundamente, porque você já coloca a mentalidade perdedora. Isso é uma coisa que as pessoas, me desculpe, que estavam no Vasco, elas não entenderam o tamanho do Vasco para botar esse tipo de gatilho. E são gatilhos extremamente caros. No entanto, que eu tive que honrar um gatilho agora caro com a permanência do Vasco. Eu tenho um gatilho incompatível com o mercado, se o Vasco não cair. Estou falando de muita grana. E isso me aborrece profundamente. Então, desde a minha chegada, os gatilhos são classificação para Libertadores, classificação para Sul-Americana, título. Esses são os gatilhos. E a gente tem que trabalhar, obviamente, esportivamente, com planejamento para que isso aconteça. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza?
A questão da estabilidade financeira e jurídica é porque, como a gente já tinha antecipado esse movimento, nós vamos fazer uma operação que está dentro do planejamento, que já, se nós não tivéssemos no controle, de repente nem os salários em dia eles estariam. Nós já fizemos alguns pagamentos de luvas de alguns atletas atrasados, nós já estamos entrando em contato com alguns empresários, e seria até bom você conversar, não só você, mas muita gente conversar com os empresários para saber a real... a realidade do que era a conduta e do que era feito. Porque parece que a gente fala que é balela, porque o que foi passado para as pessoas não era verdadeiro, não eram informações verdadeiras. Então, essa operação, obviamente, ela já está definida através de investimentos, para que a gente possa, obviamente, honrar os compromissos até o final da temporada, e aí sim, dependendo do que vai acontecer com a ICAP, né, dessa relação, ter um ano com muito mais tranquilidade, uma próxima temporada com muito mais tranquilidade financeira. O investimento ele vai ter que ser certeiro. Eu falo que as pessoas elas aprenderam a escutar muitas mentiras e bravatas, e isso fazia um carinho no coração do torcedor. E eu não vou fazer nenhuma bravata e não vou contar nenhuma mentira para o torcedor vascaíno. Não vou. Nós encontramos um clube numa situação financeira ruim. Então, nós vamos ter que ser muito certeiros nas contratações. Isso pode machucar o torcedor, que gostaria de estar ouvindo aqui que a gente vai fazer 1000 contratações de nomes? Pode machucar, mas eu vou machucar o torcedor se eu estiver machucando com a verdade, e não com mentira. Eu não vou enganar o torcedor de forma nenhuma, porque eu não entrei para isso, não entrei para essa briga, né, que se essa palavra servir, para fazer o que os outros faziam. Eu entrei para fazer realmente o que o Vasco merece e o que eu acredito. As pessoas elas precisam ouvir uma posição. O Paiva vai estar efetivado. O Paiva, cara, a gente acompanha o dia a dia. Com paralelo a isso, a gente conversa, entrevistas, temos entrevistas com alguns treinadores, né? Isso é óbvio, mas eu também acompanho o dia a dia do Paiva e a evolução que a gente tem. Nós tivemos uma evolução nítida de comportamento da equipe, nítida de comportamento. Eu não preciso usar a palavra efetivado para que daqui a pouco a gente tenha, de repente, um desequilíbrio dentro da competição, e aí eu tiro o Paiva, e aí as pessoas vão falar, falou que efetivou e agora tira. Eu não preciso, eu acompanho o dia a dia do Marcelo, do Paiva, tenho muita tranquilidade para avaliar, o passo a passo, para a gente tomar as melhores decisões.